Olá turma, tudo bom com vocês? Bem, hoje a gente vai dar início mesmo às nossas discussões, tá? Meio que sobre esse período aí do início da Idade Moderna. E vamos para um conteúdo essencial, que é a Reforma Protestante. Vocês já devem ter visto essa discussão em outros momentos, mas agora mesmo a gente está voltando para ela e eu espero que vocês aproveitem esse debate, porque ele é muito pertinente para várias e várias coisas que vocês vão estar encontrando por aí em discussões futuras, tá? Então a Reforma Protestante ela marca meio que uma transformação do pensamento religioso da Europa e, em outras palavras, acredito até que do mundo, se a gente parar para pensar direitinho, porque isso vai acabar afetando diretamente tanto a América quanto alguns países do Oriente Médio e alguns locais da Ásia também, tá? Mas vamos seguindo porque isso vai ficar mais claro com o passar da aula. Bem, a Reforma Protestante ela se inicia ali pelo século XVI, mas a gente vai ver logo logo que não necessariamente ela por inteiro. Né? Os maiores acontecimentos, os acontecimentos mais marcantes da Reforma se firmam no século XVI. E qual era o contexto anterior ao início da Reforma? Nós tivemos uma transformação do pensamento causada pelas ideias do Renascimento, o desenvolvimento do humanismo, do antropocentrismo, a valorização da ciência, uma valorização do racionalismo que só vai aumentar ao longo dos anos. Isso impacta diretamente a sociedade que começa a questionar mais algumas coisas. Lembrem que a Europa passou por anos de conflitos, peste, a gente teve a Guerra dos 100 Anos, a peste negra. E nesse tempo a Igreja Católica ela acumulou muita riqueza, cobrando imposto principalmente dos mais necessitados, né, dos servos que trabalhavam e muitas vezes não tinham tanto de onde tirar e acabavam tendo que repassar esses impostos para a Igreja Católica, como diz, né, que vocês já devem lembrar dessa discussão. Logicamente se cria um sentimento meio que de desgosto. Eu vou usar esse termo, tá, mas não é o mais apropriado, com alguns setores da igreja. E isso é apenas a base, porque existiam outros problemas maiores, como por exemplo a venda de indulgências e relíquias sagradas. Do que se trata isso? A ideia de que se você contribuísse para a igreja você estava com o seu lugar no céu garantido, e se vendia, por exemplo, um pedaço de madeira dizendo que era uma parte da cruz de Jesus Cristo, essas coisas, sabe? Que eles vão chamar das relíquias sagradas ou simonia, como historicamente é mais conhecido. E claro, né, isso aí, o que eu estou falando para vocês é apenas a margem. Ainda existia toda uma questão também do administrativo. Porque muitas pessoas que faziam parte da igreja, muitas pessoas que eram padres, bispos, abades, não eram escolhidos por seu potencial ou por ter conhecimento na área. Na grande maioria das vezes era um nobre, um filho de nobre, que almejava um cargo religioso e acabava conseguindo. Mas não era uma coisa bem pensada, bem escolhida. Isso aí é inicialmente o contexto social que a gente estava enxergando. E aí nós vamos para as primeiras ideias da reforma. Bem, geralmente quando se discute a reforma protestante, na maioria das aulas, inclusive o livro de vocês, ele nega as informações que eu vou chegar, nega sim porque ele não mostra, tá? Não é que ele ignora, é que ele não mostra mesmo. Geralmente a gente se prende apenas ao século XVI, com Lutero e Calvino, esse pessoal todo. Mas esse problema já perdurava por muito tempo. Vejam, as missas geralmente eram rezadas em latim. A Bíblia era escrita em latim. Nem todo mundo sabia ler, imagine em latim. Toda a ritualística da missa ela acontecia em latim. O altar ficava encostado na parede e o padre ficava de costas para o público. A interação ela era limitada. As pessoas não tinham acesso ao conhecimento religioso. As pessoas não tinham acesso às ideias que eram pregadas ali naquele momento. E aí nós começamos, além, claro, do que eu já falei para vocês, nós temos membros religiosos que não eram, como posso colocar aqui em palavras, capacitados para exercer a função religiosa de uma maneira adequada. E aí começam a existir pessoas que vão questionar essa postura da igreja. Um exemplo disso é John Wycliffe, que é inglês, e John Huss, que eles vão começar a pregar, fazer sermões na língua ancestral dele. No caso, John Wycliffe era inglês e John Huss era tcheco. E eles vão começar a pregar mesmo, falar para o pessoal
vão falar da igreja, vão foi reclamar mesmo. Se eu não me engano, John Cliff, ele transcreveu a Bíblia pro inglês, né, para as pessoas terem mais acesso. No caso dos dois, né, foram expulsos da igreja, só que John Hus ele teve o azar de ser queimado na fogueira, isso já em 1415. Né, uma problemáticazinha que ele acaba enfrentando nesse caminho. E aí nós chegamos ao século XV, aí, que é com o nascimento de Lutero. Né, Lutero nasce ali na penúltima década do século XV, em 1483. E Lutero é de família rica, é um cara estudado, sabe? Era uma pessoa que tinha acesso à informação. E ele gostava muito de estudar religião, coisas voltadas da igreja. Tanto que ele abandona o curso de Direito e ele vai cursar Teologia. Quando ele é mais novo, ele acaba ingressando em um convento agustiniano e vai seguindo a sua vida religiosa. Lutero ele discutia muito questões voltadas para a salvação e essas coisas todas. De tanto estudar, Lutero começou a ver tudo isso que a igreja fazia e não aceitou. É aí que ele cria as 95 teses e ele prega essas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Né? Isso já em 1517, início do século XVI. É a base, é o marco mesmo da reforma protestante, porque Lutero ele mostra o quão indignado ele estava com esses ditames da igreja. Tá? Porque em 1517 o que acontece? O Papa da época ele vai dizer que toda pessoa que contribuísse para a construção da Basílica de São Pedro ia ter seus pecados perdoados. Aí Lutero, acho que safadeza é essa? Acho que na cabeça dele ele pensou, né? Não, tá errado. E aí ele cria e prega lá suas 95 teses. Aqui tem um exemplo de uma, ou só 31, né? Tão raro como quem é penitente de verdade é quem adquire autenticidade às indulgências, ou seja, é raríssimo. Aí o 34, por exemplo, pois aquelas graças das indulgências se referem somente às penas da satisfação sacramental, determinadas por seres humanos. E ele vai listando. Se vocês procurarem as 95 teses, vocês vão ver que a maioria são críticas mesmo, bem diretas, bem objetivas à postura da Igreja Católica. Ele não deixa passar nada com relação a essa situação. Tá? E, bem, sim, outro detalhe importante, né? Lutero ele acaba sendo perseguido pela Igreja Católica, ele se esconde na Alemanha e lá ele traduz a Bíblia para o alemão, ele traz a Bíblia do latim para o alemão. E nessa mesma época ele começa a desenvolver as ideias mesmo que deveriam ser seguidas ali como posso falar para vocês, dentro da base do que ele achava correto. Né? A primeira é a ideia da justificação pela fé, porque só a fé em Deus é que pode salvar uma pessoa, não as boas ações. Não só as boas ações. Né? Outra ideia dele é a ideia do sacerdócio universal, que qualquer pessoa tem capacidade de interpretar a Bíblia. Outro tópico é a ideia de que a Bíblia é a única fonte da verdade para o cristão. Outro argumento que ele diz é que o batismo e a Eucaristia são os únicos sacramentos necessários. Né? O culto aos santos e o poder do Papa são coisas sem fundamento. O Papa não precisa de tanta autoridade. E o outro argumento é que qualquer membro da igreja pode se casar. Aqui nós temos duas coisas, né? Para fazer com que muitas pessoas se convertam ao luteranismo. A primeira é que a igreja na época, pegar muito imposto e exigir muita coisa juntamente com o dízimo, isso causava um certo descontentamento da nobreza, que acabava tendo sua liberdade de expressão limitada por causa das ideias da igreja católica. E a burguesia se sentia ainda mais incomodada com essas ideias dos impostos, porque para a igreja católica da época o lucro era pecado. Então muitos desses burgueses eles viram no luteranismo uma forma de manter mesmo seus ganhos e passaram a ignorar a igreja. Muitos príncipes da Alemanha vão se converter para a ideia de Lutero e vão pegar as terras que eles tinham doado à igreja de volta. Por aí vocês avaliam o peso que Lutero teve. Mas não só Lutero ele vai ter essa relevância toda. Nós temos, por exemplo, João Calvino, na França, que por sinal acredito que é o maior influenciador mesmo do processo de reforma, das reformas protestantes. Porque Calvino não mudava muito, né? Não era tão diferente das ideias de Lutero, não. Só que, né, tem algumas coisas que eram diferentes. Calvino acreditava na predestinação absoluta,
que todo mundo já nasce certo do que vai acontecer e que nada podia ser feito. Outra coisa também, como assim como Lutero, Calvino vai ser acusado de heresia, ele vai fugir para Genebra, na Suíça, sai da França e vai para a Suíça, e lá ele consegue se aliar com a nobreza, com os monarcas, e se estabelecer como importante figura pública. E o que a principal marca mesmo de João Calvino é a ideia do puritanismo, né? Não beber, não jogar, se dedicar ao trabalho, à família, dormir cedo. Esses princípios, sabe, que permeiam a vida do bom cidadão hoje em dia, tá bem? E o puritanismo de João Calvino vai ganhar adeptos em vários locais, tanto que vai expandir muito as ideias do protestantismo. Para muitos, João Calvino foi maior que Lutero na ideia de espalhar as ideias do protestantismo. E aí chegamos à piada pronta, Henrique VIII, porque vejam, meus senhores, que coisa engraçada. Henrique VIII era rei da Inglaterra e ele odiava como a Igreja Católica intervia nas coisas dele. E uma época ele chegou para o Papa e pediu para anular o casamento dele com Catarina de Aragão. Ele não queria mais que aquela aliança acontecesse, né? Aquele casamento se mantesse. O Papa vai negar, e Henrique VIII ele vai romper com a Igreja Católica em 31. E acidentalmente Catarina de Aragão morre, né? Ela é enforcada e guilhotinada, tá? E ele se casa novamente com Ana Bolena, que era uma dama da corte. E a partir daí Henrique VIII é excomungado. Em 1534, ele vai criar a própria igreja dele, a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, em que o próprio rei é o chefe da igreja. Então o rei é chefe de Estado, chefe do exército, chefe da igreja, nessa época aí. Coisa interessante, tá? De se ver e de se entender. Então, continuando com essas ideias, o protestantismo ele vai se espalhar muito mesmo na Europa. O puritanismo de Calvino ele vai chegar a vários locais. Na Escócia, esses protestantes vão ser chamados de presbiterianos, na Inglaterra os puritanos e na França os huguenotes. E o que acontece? Aí muitos católicos não vão aceitar muito essa expansão do protestantismo. Vão acontecer muitos levantes contra as ideias protestantes. No dia 24 de agosto de 1572, um conflito entre católicos e protestantes, que por sinal foi apoiado pelo governo, vai matar milhares de huguenotes. Tem um quadro aí sobre isso que é até essa imagem, que é o chamado Massacre de São Bartolomeu. Eu recomendo até que vocês deem uma olhadinha depois, caso tenham interesse. Aqui está um mapa, não tem mistério, ele mostra mais ou menos aqui essa expansão do protestantismo. As partes em verde são da expansão do luteranismo, as partes nesse rosa mais claro são as ideias calvinistas. Nós temos ali, é claro, que apenas a região da Inglaterra, enfim, algumas partes do Reino Unido, que aí tem também a Irlanda, vão se converter aí ao anglicanismo, e nós vamos ter outras religiões aí em outros locais, tá? Não é nada tão distante, tão estranho. E aí eu lanço para vocês a ideia. O que é que vai ser responsável pela expansão dessas ideias? Muito simples. A imprensa de Gutenberg. Na segunda metade do século XV, a imprensa já vai existir e ela vai auxiliar na transcrição e na reprodução de diversas obras. O que antes levava anos para ser escrito, agora era rápido. Antes você tinha que encomendar um livro para um monge, alguém para ele transcrever. Com a imprensa não. Com a prensa de Gutenberg não. Organiza o texto, prensa ele, quando em pouco tempo você está com o livro pronto, já para entregar. E eu indico para vocês esse filmezinho aqui, tá? Ele é manjado, tem umas coisas que são bem chatinhas, mas eu acho que para falar sobre Lutero é o melhorzinho que tem. Eu não tenho na Netflix esse filme, mas vocês são desenrolados, dá para baixar pelo torrent. E eu acredito que ele tem no YouTube também. Obrigado pela atenção e valeu!